Então, além da fé não avançar, ela pode ainda regredir, porque a fé, se ela não for exercitada, ela vai estagnar, ela vai parar exatamente onde você parou. Lembra que Deus falou para a igreja de Éfeso? Lembra de onde caíste? Ou seja, caiu quando? Estava aqui na fé, desceu o nível e agora está se movendo. E a verdade é, nós nos movemos exatamente no nível em que estamos. Parece que eu falei uma coisa tão... Mas isso impacta tanto. Você está movendo exatamente no nível em que você está. Agora, a maioria das vezes, Deus não deseja que você se mova no nível que você está. A fé, ela é crescente. Eu preciso estar sempre crescendo. Diga crescendo. E é algo que você deve desafiar ao vir à igreja. Eu tenho que crescer. Eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso crescer na fé. Eu preciso avançar. Ok? Há pessoas aqui que já viveram grandes milagres, mas é tão estranho essa coisa, porque mesmo vivendo os milagres grandes anteriormente, essa pessoa, a cada nova luta, é como se ela nunca tivesse sido aprovada em luta alguma. Pegou? Você nunca se pegou nisso? Você já foi aprovado em tantas lutas grandes, e por que que as novas lutas que vêm, a reação é como se nunca tivesse tido vitória alguma? Uma pessoa madura na fé, a cada batalha que ela avança, ela está pronta para uma maior. Ela está pronta para a luta que vier. Vamos lá, quer ver um princípio legal? 1000 cairão, 10.000. Isso significa o quê? Não vai faltar luta, filho. Ah, você vai escutar coisas diferentes. Não vai faltar luta. Mas também jamais te faltará vitória. Uau! Então por que a próxima luta que vem já está assim, ó? Ai, parecendo que nunca foi aprovado. Isso é ser imaturo espiritual. Eu vi um vídeo, achei muito engraçado. O menininho chega em casa com a mochila, e ele pequenininho, com as mochilas grandes arranjadas, ele vai entrar na casa dele empurrando aqui trem. E a mãe dele, ô meu filho, como foi a aula? Ele falou, foi bom. Ah, que bom. Você aprendeu? Ele falou, acho que não, vou ter que voltar amanhã. Mãe, eu acho que não, vou ter que voltar amanhã. Ele é um aprendizado constante. Diga, viver na fé é um aprendizado constante. Se você parar, se você não tiver fome e sede, como o salmista fala, eu tenho fome e sede da tua presença. Se você não tiver sede de prescrutar, eu quero aprender, eu quero mover, aconteceu isso, como isso aconteceu, se indagar, perguntar, mergulhar, vai parar. E aí não é legal, né? Eu citei Efésios 2:8, porque fala mediante a fé. Pela graça, quem é salvo aí, diga glória a Deus. Quem aqui tem certeza que se Jesus voltar hoje, você estará com ele? Levanta a mão. E quem não levantou? Não tem fé? Você precisa fazer o que para ser salvo? Diga, crer. Eu creio em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é meu Salvador, amém? Isso ofende. Tem pessoas que estão querendo fazer alguma coisa para ser salvo. Não é isso? Tem gente jejuando para ser salvo, devolvendo dízimo para ser salvo. E você é salvo pela fé. Foi o que ele fez e não o que você faz. Uau! É bom. Agora veja. Eu quero falar um pouco, então eu falei para você sobre crescendo na fé, eu mostrei para você esse nível, mas eu quero falar sobre a fonte da fé. Diga, a fé possui uma fonte. Tá beleza? Então, onde é que está a fonte da fé? Romanos 10:17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Sim, a fé vem pela palavra. Agora, irmãos, é claro também, por exemplo, tem lugares que a palavra está sendo ministrada e tanto o transmissor como o receptor, eles não estão na dimensão espiritual. Podem estar numa dimensão da alma, da religiosidade, sim ou não?
Sim, muita gente. Então, aquele que professa e aquele que está para receber, eles têm que estar numa sintonia de fé, sim ou não? Porque você já viu gente falando na palavra e era horroroso ouvir aquilo? Então veja, se a Bíblia estiver num livro, a palavra de Deus lá no papel, eu fui em um lugar em que as pessoas estavam fazendo a libertação com o homem o dia todo, e eles não conseguiam progredir na libertação daquele irmão, e aquele irmão estava machucando ele, já tinha se machucado, e eles passaram o dia inteiro naquela peleja. Me levaram, me chamaram, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, estava aquela coisa, a casa estava toda quebrada, muita bagunça, e quando eu fui entrando, eu vi uns papel picado no chão, o indivíduo sendo seguro por um tanto de homem, o braço dele estava todo já escafolado de tanto ele lutar, todo mundo cansado, e olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu olhei aqui esse papel pequeno, falei, uai, e esse papel? E aí o menino falou, não, é porque o irmão foi levar a Bíblia e falou, Satanás, essa é a palavra de Deus. O endemoniado pegou a Bíblia e... O que é a palavra no papel? Ela é uma palavra no papel. O que é a palavra na sua vida? É o próprio Deus se movendo. Então, eu tenho que pegar a palavra e pôr. Agora veja, ouvir e ouvindo. Quando uma pessoa vai no otorrino, obrigado, ele vai dizer o quê? O que você ouviu? Ou ele vai perguntar, como você está ouvindo? Porque ele quer saber o contínuo da sua audição. Não é o que você ouviu, não é o que você vai ouvir, é o que você está ouvindo. Então, o que você está ouvindo está movendo você. Então, eu preciso estar ouvindo a palavra, porque tudo que eu estou ouvindo está gerando algo em mim. Você sabia que você fala de acordo com o que você está ouvindo? Você está ouvindo e você vai falando, é um aprendizado. Agora pega isso aqui, ó. A fonte da fé é que você precisa estar ouvindo ela o tempo todo, sim? Uma palavra viva, uma palavra de fé, uma palavra empolgante, uma palavra de promessa. E você tem que ler aquela palavra e falar, meu Deus, é isso aqui. Não há dúvida, não há, sabe, se está escrito, assim é. A minha resposta, a palavra, ela é de acordo com a fé que eu tenho, porque a fé é esse dom para responder a palavra de Deus, amém? Não é apenas um livro cultural, a Bíblia é a palavra de Deus. Então falamos sobre a fonte, que era um outro princípio. O princípio de que a fé fala, diga, a fé fala. Sabia disso? A fé, ela possui um espírito, e o espírito da fé, ela te leva a falar o que Deus fala. A questão é que eu e você fomos criados para falar como Deus fala. Só que nós não sabemos disso, porque ainda somos imaturos espirituais, somos carnais, meninos da fé. Mas mesmo os meninos aprendem a falar falando com os pais, sim ou não? Sim ou não? As crianças aprendem isso. Por isso que o discipulado está perto de alguém que tem fé. Se há um momento na sua vida em que você começa a ficar balançado na fé, ache alguém que você sabe que está falando e se movendo na fé e encoste nessa pessoa. Sim ou não? Agora veja, lá em 2 Coríntios 4,13 diz assim, ó, tendo o mesmo espírito da fé. Espírito é essência, ok? Tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, esse princípio, ele é tanto no reino em relação a Deus, porque se for isso aqui mesmo, e é,
eu estou sempre falando do que eu creio. Se não se assustou com isso, eu vou te ajudar. Eu não sei porque que eu nasci. Minha vida não vale nada. Olha que complicado. É só doença, é só derrota. Gente do céu, parará, parará. Essa pessoa, ela acredita naquele estágio todinho, sim ou não? Então, agora como maduro espiritual e vivendo a vida espiritual, eu preciso falar o que Deus fala. E o que é que Deus fala? Agora, eu aprendi a falar o que as circunstâncias me gritaram. Eu aprendi a falar segundo os berros e atitudes de meus pais, que às vezes desequilibrados. A gente aprendeu a falar, mas a grande pergunta é, como é que eu tenho falado? Então, eu entendo o seguinte, eu preciso falar pelo Espírito da fé. Levante sua mão e diga falar pelo Espírito da fé. E o que o Espírito da fé faz? Eu crio no quê? Bom, eu estou ouvindo e ouvindo a palavra. E se eu creio na palavra, eu falo a... Então, o que é que nós andamos falando? Nós falamos, segundo a circunstância, a maior parte da igreja imatura e carnal fala o tempo inteiro, fala da mágoa, fala do ressentimento, fala dos ciúmes, fala da raiva, fala da frustração, fala da derrota, fala da miséria, fala da limitação. Propaga o diagnóstico circunstancial ou o diagnóstico médico, ou o diagnóstico sentimental. Eu disse para você, eu afirmo, é melhor você fazer isso também. Fique com o diagnóstico da palavra. Uau! Eu amo isso. Eu amo. Olha só. Vamos descobrir um pouco. Bom, a Bíblia diz que pela graça eu sou salvo. Sim ou não? Só é salvo quem é justo. Sim? Sim. Ué, a fé me fez justo. O injusto não é salvo. A fé me fez justo. Sim ou não? Eu não merecia nada, mas isso, eu fui para um lugar. Eu estava vendo algo, preste atenção. Na época do Velho Testamento, quando levava o animal, o pecador comprava o animal, levava para o sacerdote examinar quem? O animal. Não o pecador. O pecador já estava declarado. Ele errou, ele comprou o animal, levou, porque ele está todo torto. Ele é todo injusto. Mas quem é analisado? O cordeiro. Ei, quando eu e você vamos diante de Deus, nós vamos com o cordeiro. Não é eu e você que somos analisados, é o cordeiro de Deus. Chega, queima aqui dentro de mim, porque me encontro com Jesus foi que eu vi toda a minha vida de pecado e eu sabia que eu tinha que ir para o inferno. Mas eu levei meu cordeiro, Jesus Cristo. Toda vez que nós vamos diante de Deus, Deus ele olha para o cordeiro. Então você, diante do trono, a imagem que está sobreposta em você é a do cordeiro. Você sempre é aceito. Se você crê, então, quem é salvo é o justo, sim ou não? Levante sua mão e diga, eu fui feito justo em Jesus Cristo. Diga, é a minha fé. Eu creio, sou justo em Jesus. Tá, então se você é justo, existe uma dimensão para o justo. Sim, não é para o religioso, esquece. É para o justo. O justo é aquele que crê em Cristo. Olha em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. A parte B do versículo, não me interessa a parte A. Ele está dizendo que a soberba, né? Está falando da soberba, eu quero falar da fé. E ele diz assim, ó. Mas o justo viverá pela sua... Então, qual é a dimensão do justo? É a dimensão da fé. A fé está no espírito e não na mente. Sim ou não? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Bom, aqui eu começo uma outra história para a gente ser bem pontual. Agora, eu vou falar com você um pouco, eu não passei essa parte. A jornada da fé. Agora eu começo a desenvolver algo prático para você. Olha aqui para mim. A ministração em que eu estou fazendo é para que você possa praticá-la, ok?
para você fazê-la. Se terminar essa ministração agora, esse momento, e você não souber como colocar a fé ou entender, então você realmente não absorveu nada e você está, no mínimo, com a mente natural, mente carnal, correto? Então veja, eu quero falar um pouco sobre a jornada da fé, eu quero falar um pouco de nosso pai Abraão, que se torna Abraão, lá em Gênesis 12. Por quê? O livro de Gênesis é o livro de início, tudo que está de princípio, tudo que está em Gênesis é o que vai ocorrer na Bíblia inteira. Se você pegar o livro de Gênesis e for estudar, nele está todo o plano de redenção de Deus. Nele está todo o curso de fé. Nele está toda a jornada do homem da salvação. Só o livro de Gênesis já dá para a gente andar com tudo. Paulo, os apóstolos, as 27 epístolas escritas, toda a base vem lá dessa semente, sim ou não? A vida dos outros homens de Deus é decorrente dos princípios que estão no livro de Gênesis. Então você precisa aprender, diga aprender. Lembra que Jesus falou sempre isso no seu coração: vós adorais o que não sabeis. Então a pessoa pode estar adorando o que não sabe, ou pode não saber adorar o que deve ser adorado. E ele fala, mas nós sabemos quem adoramos. Jesus aponta isso. Então eu preciso estar preocupado com o seguinte: eu não adoro qualquer coisa, eu adoro um Deus vivo, amém? E eu preciso saber como adorar esse Deus. E adorar a Deus não é um sistema de disciplinas religiosas, ok? É um código espiritual que é liberado pela minha fé. E aqui nós vamos aprender como é que Abraão não tinha nenhum livro para ele ler sobre fé. Deus está levando Abraão para se mover, e ele é conhecido como o pai da fé. Quem já leu isso? Ou seja, ele é aquele que aprendeu a usar a fé primeiro. Deus deu um curso para Abraão. Vamos pegar esse curso com Abraão um pouco então? Se você for abrir a sua Bíblia aí em Gênesis 12, você vai encontrar o seguinte: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então veja, Deus ordena tirar ele de um lugar, levar para um lugar que ele não tem a revelação completa, porque é pela fé, ok? Se você sabe para onde você já vai, como é que é isso? Então Deus falou, eu te mostrarei. É num processo de relacionamento comigo, Abraão, que você vai descobrir. Agora eu te digo, a terra é boa, a terra é poderosa, e eu farei de ti uma grande nação. E ele fala, sê tu uma bênção. Nós temos algumas coisas aqui, veja. Deus diz para ele que vai levar ele, vai fazer dele uma grande. Deus começa a trazer algo. A fé, ela é dada para que você possa olhar para a promessa. Sempre a fé está ligada a algo a que Deus disse, amém? A gente não tem fé em coisas, a gente não tem fé em objetos, a gente tem fé na palavra. A promessa é uma palavra. Deus fala, eu vou levar você para um lugar, tem destino, amém? Eu farei de você, tem uma transformação, tem uma edificação, ok? E ele promete bênçãos para ele. Mas uma das coisas que a fé faz é gerar relacionamento. A Bíblia diz que Abraão foi fazendo altares. Você já leu isso? Se não leu, depois procura em Gênesis aí, no capítulos para frente até o 17, 18, você vai encontrar Abraão fazendo altares. Porque quem tem fé possui altar. Altar é estabelecer um momento, um ambiente de busca e de ofertas a Deus, sim ou não? Louvores, financeiro, tudo está envolvido nisso. A vida de quem tem fé é uma vida de que tem busca. Busca. O pessoal fala assim, ó, não, eu tenho fé. Ela não tem tempo de busca, ela não tem tempo na palavra. Ela vem no culto em vez em quando. Como é que é isso? Porque eu não tenho fé só quando por vir à igreja. Eu venho à igreja para estabelecer meus altares com o Senhor também, amém? Cada culto, cada momento é um altar. Quando eu entro no meu quarto, se eu entro no meu quarto para orar, irmãos, isso é tão sério, que se você perceber, o tanto que a religião, ela parece coisa do espírito, porque a gente tem gente que ora 5 vezes ao dia, religiões.
Tem gente que jejua, você está achando que o Luciano Subirá jejua muito? Eu também acho. Jejua ainda para ir para academia, moço, é maluco, né? Mas beleza. Mas tem cara ainda do hinduísmo, de lugar, que jejua 6 meses. Tem deles que jejua engolindo um tecido, não sei quantos dias, úmido, depois ele puxa aquele tecido para começar o jejum. Mas é sistema religioso, sim ou não? É uma potencialização da alma, é um caminho, por isso que é o despertar espiritual em Cristo, ok? E há muita coisa que pode ser feita sem fé, ainda que seja coisas cristãs. Essa é a crise. Você pode estar vindo da igreja debaixo de um sistema religioso e não debaixo da vida de Deus. Misericórdia. A gente pode estar cantando canções belas e bonitas, mas elas movem a alma, ainda não movem o espírito. A gente pode estar fazendo jejum, essa coisa, mas veja, você está na fé, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que Abraão estabeleceu altares, esse é um princípio. Agora venha, a fé é dada para que a gente possa trazer o reino de Deus, mudando ambientes e até circunstâncias. Se eu e você aprendemos a mover na fé, nós temos o poder para mudar as coisas à nossa volta, para mudar o nosso destino. Entenda isso, sim ou não? Porque a minha fé em Deus me torna um com Deus em um nível extraordinário. Agora lembre-se, Deus sempre opera por meio da palavra dele. Eu preciso ter fé na palavra. Não é fé na fé, não é fé em coisas, é a fé na palavra de Deus, amém? E eu coloquei algo aqui para a gente entender, veja só. Quando Abraão chega no capítulo 13 de Gênesis, e você, na verdade, capítulo 12, versículo 10 de Gênesis, lá na frente, Deus fala com Abraão, Abraão vai, porque ele está movido de fé, sim ou não? Só que quando Abraão chega na região onde seria a terra da promessa, a terra estava com dificuldade. Quem aqui casou sabendo que era de Deus o seu casamento, levanta a mão. Certeza. Permaneça com a mão levantada. Permaneça com a mão levantada. Quem casou falando, gente, por que tem tá assim? Está com vergonha do indivíduo? Quem é casado aí, levanta a mão. Casamento é pela fé, sim ou não? Em partes. Ela começa por atração, né? O crente devia casar primeiro, né? Buscando agradar. E tem que procurar um indivíduo, uma pessoa que tem o mesmo sistema de fé. Por isso que não pode casar com outro tipo de coisa, né? Mas olha só, porque quem não tem fé também casa, vai por atração física. Só isso não basta. Tem que ter também, mas não é só isso. Agora, você casou, não teve um momento do seu casamento, você falou assim, ó, pelo amor de Deus, eu casei e foi errado. Ué, foi só eu e a Sheila que passou isso. Teve gente que riu muito forte aí, não foi, gente? Mas era um momento que a terra estava de TPM, meu filho. E na TPM a dúvida, eu falei, essa terra não trata bem não. Né? Brincadeira à parte. Abraão chegou na terra e a terra tinha dificuldade. Era o que Deus prometeu. Mas quando ele chega ali, ele é afetado, ele está aprendendo a mover na fé, sim ou não? Só que quando ele chega lá, imagina Ló, Abraão, todo mundo, que gato, galinha, periquito, papagaio, menino catarrento, velho, doente, e todo mundo chega. A primeira coisa que tem que ter para atender todo mundo: água. Se não tem água, não tem mantimento. Vai morrer todo mundo. Quando ele chegou, a terra estava desse jeito. Abraão devia, depois você pode ler lá, ele devia ter feito o quê? A hora que ele chegou, porque todo mundo é assim, irmãos, ó. Abraão andava com a galera em volta dele, mas Abraão tinha fé. O restante ia atrás dele, só no embalo para pegar as bênçãos. Nenhum daquele povo que andava com Abraão tinha culto. Não iam a culto, não reunia com Deus, não tinham altares. Eles não buscavam a Deus. Você viu a diferença? Então Abraão, ele era um radar, uma bússola. E Abraão falou, ó, Deus mandou a gente para cá, vai todo mundo com Abraão, que Abraão vai na fé. Os outros levantavam de manhã, ficavam esperando, olhando Abraão fazer. O que Abraão vai fazer, hein? Chegava lá, e aí, pai, Abraão, como é que nós fica ou nós vai?
E Abraão, então, segundo o Espírito, dizia, não, a gente precisa ir. E vai todo mundo. Mas quando, irmão, deixa eu te falar. Ei. Tem pessoas que têm fé no que você está se movendo e quando dá certo, filho. A hora que dá confusão, você vai ver quem é que crê de verdade. Ah, menino. E quando você estiver falando, é Deus, xarabacova. Uau. Deu errado falar. Eu tinha uma desconfiança. É ou não é? Rapaz, eu estava indo, mas eu já estava sentindo tem tempo. Imagina Abraão chegando os criadores de gado, todo mundo para Abraão. Ló, olha que parente mais bom, gente. Ló é um parente, você deve ter ele longe. Aí ele chega lá. Hein, Abraão, pai Abraão, é porque você está escutando o choro, tem menino chorando, tem gado fugindo, a coisa está feia, está vendo a bola seca de capim? Foi aqui que Deus mandou nós vir? Deus mandou nós colocar. Foi aqui? Oxe, Deus. Hein, Abraão? Abraão fez assim, ó. E ele já traz uma notícia boa. Mas, Abraão, fica de boa, sabe por quê? Tá, nós chegamos aqui, até agora deu certo. Vai dar certo. Eu tive a notícia, eu li no News do Egito, né? Que lá, meu amigo, tá bamburrando. Lá o crescente fértil do Nilo é prosperidade demais, Abraão. Preocupa não. Aqui tá ruim. Você falou que foi Deus que trouxe você. Dessa vez não funcionou, né? Vamos para o Egito. O que Abraão devia ter feito? Porque Deus estava treinando ele, eu e você na fé. Às vezes o que Deus fala, você só vai superar isso mantendo a fé no que Ele falou. Não significa que seguindo o que Deus falou, vai o tempo inteiro sem nenhum contratempo. É muita meninice, é muita imaturidade achar que como eu creio, sabe, tudo vai bem. Por exemplo, Jesus estava no barco, com Jesus no barco, tudo vai bem, vai ou não vai? Não, tem tempestade, mas vai. Você entendeu? Cai 1000 à direita, cai 1000 à esquerda, 10.000 à direita, mas vai dar certo. Vai ter batalha. Mas quando a pessoa se move com a mente, deu problema. Sabe como é que a pessoa imatura? Ela vai discernir as coisas, ela fala assim, ó. Você já viu gente que discerne assim, ó. Eu acho que Deus não está aí não. Por quê? Rapaz, está difícil demais. Muita luta, muito problema. É melhor divorciar, Deus não está no meu casamento. Não, é melhor largar a empresa. Eu sei que foi Deus que falou, mas chegou do jeito que está. É melhor largar para lá, deixar de mão. Vocês entendem o que eu estou falando? E tem gente que discerne se é de Deus ou se não é de Deus, se tiver bom ou ruim, segundo o que ele discerne, ele percebe. Deixa eu te falar para você, é bom estando ruim ou estando bom, se estiver na palavra. Tá ruim, gente. Mas foi Deus que falou, então segura. É a fé, ela te leva a uma condição de discernir diferente. Vamos seguir um pouquinho para a gente perceber. Eu coloquei aqui algumas situações. Ele vai para o Egito, você conhece toda a história, ele vai trazer problemas, porque o que Abraão devia ter feito ali naquela hora, em que ele tinha uma palavra, estava vivendo dentro do que Deus falou, e mesmo assim estava tudo difícil. Deus esperava que Abraão se movesse pela fé, que Abraão levantasse um altar ao Senhor e falasse, Senhor, o que é que está acontecendo? Por que essas coisas estão assim? Deus mostra, o Senhor trouxe todo mundo para morrer, não foi, está todo mundo aqui, o Senhor vai mudar, manda chuva, tira a sequidão, faz a coisa acontecer, mas Abraão está aprendendo a crer, e você também está aprendendo a crer, sim ou não? Então não é porque está ruim, está complicado, sabe, está ruim, está complicado, Deus espera que pela fé que Ele te deu, segundo a promessa dEle, você mude esse ambiente. Eu creio, Senhor, antes de sair correndo, fugindo de desespero, vai mudar de igreja, vai mudar de célula, vai mudar não sei do que, vai mudar de cidade, antes disso, você precisa se mover pela fé. Senhor, o Senhor vai mudar meu casamento. A tua palavra diz, Senhor, o Senhor vai mudar, essa doença não vai ficar no meu corpo, vai sair do meu corpo, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor vai alterar, sim ou não? Mas Abraão não estava sabendo ainda, ele segue os canais. Eu separei duas coisas aqui interessantes, veja lá, veja duas coisas. Abraão e Ló, eles representam dois tipos de cristãos.
Abraão e Ló, porque Ló era cristão, só que ele não tinha vida, ele não tinha altar, ele não tinha essa coisa. Agora Abraão e Ló, eles estão numa dinâmica espiritual. E veja, na jornada da fé, ok? Mas Ló, ele encosta em Abraão. Ló fala da pessoa da mente carnal. Mente carnal, que só anda pelos sentidos. Ló falou para Abraão assim, ó, vaza, moço. Para que está passando essa luta, essa dificuldade? Você deve ter errado. Em vez de Ló ter andado na fé espiritual, ok? Ó, Abraão, Deus, eu trouxe nós até aqui. Você vai falar com Deus. Vamos determinar, vamos orar, vamos clamar. Deus vai mudar. Não, 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 não. A mente carnal não permite a pessoa confiar e continuar buscando em Deus. Se foi abalado os seus sentidos, se foi abalado alguma situação, ela é governada nesse nível. E aí ela vai trazer problema. Mente carnal. Ló é um homem da mente carnal. Mas Abraão seria o homem da mente espiritual. E chega um momento que eu e você precisamos romper com esse princípio da carnalidade, da mente carnal. Então tá, empresa tá ruim, trabalho tá ruim, serviço, e aí vai. Tudo isso. Mas não foi Deus que te chamou, não foi Deus que te deu, não foi Deus que plantou isso, igual ele fez com Abraão. Deus está ensinando a Abraão, aprenda nessa manhã, comece a orar segundo a promessa de Deus. Abraão devia ter voltado e falou, o Senhor falou que ia me levar para uma terra, que a terra era que o Senhor dá. Eu não acredito que o Senhor dá uma coisa ruim, mas Deus transforma tudo aquilo, irmãos, no poder da palavra dele. Olha só, Abraão, a mente espiritual, Ló, vamos lá. Ló, ele tem uma mente carnal. E o que é que ele faz? Segundo, ele vai escolher segundo a mente carnal. Abraão tem uma mente espiritual. Ele vai seguir aquilo que o Espírito revela. Preste atenção, para a gente saber. A Bíblia diz que Ló e Abraão, lá no capítulo 13, eles vão se separar. E na hora de separar, a Bíblia diz que Abraão disse, Ló, escolhe. A Bíblia diz que Ló, erguendo os seus olhos, diga, erguendo os olhos. Diga, buscando futuro. Diga, buscando destino. Mas ele é uma mente carnal. Tanto carnal como espiritual. Ele tem que tomar decisões na vida. Como casar, que empresa fazer, tudo isso. Ele ergue os olhos procurando. E ele olha e ele vai ver segundo o olhar natural. E ele olha lá e ele não vê além do horizonte. Quem tem fé vê muito mais longe. Ele vê o que está atrás das coisas naturais. Ló olha e vê lá, ele é enganado, porque ele tem um olhar natural, carnal. Ele olha, faz a escolha, faz a mudança, e a Bíblia diz que Ló termina em uma caverna, condenando toda a sua descendência. A escolha da mente carnal. A mente de Abraão faz uma escolha, e ela escolhe em Deus, ainda que era aparentemente algo complicado e difícil, segundo a mente, a ótica ali, mas Abraão confiou em Deus. Abraão termina cheio de dias de vida, cheio de bênçãos e realizado. A Bíblia diz que Deus falou para ele, ó, eu vou honrar você, vou te tornar um homem de sucesso. A mente carnal até por um tempo vai, mas chega um momento que para de dar certo. Porque as escolhas dele nunca é agradar a Deus, nunca é confiar em Deus. Segue só, eu já estou fechando. Na mente está... Preste atenção, eu vou falar um pouco da mente. Quando Paulo fala assim, olha, rogo-vos, irmãos, pela compaixão do Deus vivo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Mas ele volta e fala assim, ó, e não vos conformeis com estes, entrar na forma, no modelo, mas transformai-vos. Veja que é no imperativo. Quem é? Você precisa ser transformado, você precisa decidir ser transformado. Transformai-vos, é no imperativo, é uma ordenança pessoal. Você precisa tomar uma atitude de ser transformado. Eu serei transformado, eu vou ser transformado. Mediante o quê? Mediante a fé na palavra, sim ou não? A palavra que vem na minha mente. Agora veja, mente é aquilo que é imaterial, não é o cérebro. O cérebro, ele é o órgão. O órgão funciona porque a mente, aquilo que é imaterial, está lá, sim ou não? Então veja, você precisa usar o seu cérebro para você ser transformado. E você está sendo transformado. Você está ficando igual a sua mente é. Mas se sua mente não tem a palavra, então você está igual ao quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela palavra, que ó, colocada é na palavra.
Então, se eu não tenho na minha mente, não é cérebro, ok? Na minha mente, a palavra de Deus, eu não sou transformado. E a transformação, ela vem quando eu tenho a palavra na minha mente. A palavra, ou digo a promessa, veja. Toda palavra, toda promessa, ela vai gerar uma imagem. Quer ver uma coisa? Cavalo. Você já sabe o que é, você já viu. Galinha. A cada coisa dessa que eu falo, a sua mente já projeta. Porque ela já tem a imagem aí. Quando Deus fala, Ele está desejoso em gerar uma imagem. Diga, a promessa de Deus gera uma imagem. Diga, a promessa de Deus é a vontade de Deus para a minha vida. Mas se você não tem a palavra, não tem a imagem, e você vai ter sempre a imagem em você. Nós temos aqui, você já viu o projetor? Dentro de nós, você sabia que nós falamos, andamos, nos movemos, nós agimos segundo as imagens que nós temos dentro de nós. Então você fala, quando você está falando, você está projetando tudo que tem dentro de você. Por isso que a Bíblia fala, ó, cuidado com a amargura, para que ela brotando no vosso meio não contamine a muitos. Sempre que você está falando, você está projetando uma imagem interna. Então você está falando de luta, problema, derrota, essa imagem que está aí dentro. A imagem é uma memória, sim ou não? E memórias são geradas. Hoje fala assim, olha, você precisa viajar com seus filhos, né? Para gerar boas memórias, boas imagens. Para que eles sejam uma criança saudável. Na igreja, você sabia disso? Como você pensa, está muito ligado ao com que você está vivendo. Mas a gente só fazia o seguinte, a gente só ia vivendo. Paulo fala, em o que pensar. Ele está direcionando, você quer cura? Você quer milagre? Quer restauração? Então você precisa pegar a palavra, porque ela te promete isso. Eu tenho uma palavra para mim, a palavra de Deus. E então eu falando a palavra, ouvindo a palavra, está gerando uma imagem. Deus queria fazer isso com Abraão. Porque, veja, quando ele separa, Abraão separa de Ló, ok? Ló segue o destino que ele olhou, ele ergueu os olhos e viu. Ele é naturalmente carnal. Ele escolhe segundo o padrão carnal. Abraão segue a palavra e o destino dos dois estão selados. Mas lá na frente, depois que Abraão separa, Abraão começa a ficar muito chateado porque seu sobrinho Ló foi tirado dele. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que Abraão estava ali, Deus chegou para Abraão e falou assim, ó, Abraão, erga os seus olhos e olhe para o norte, para o sul, para o leste e oeste, porque tudo o que você vê, eu tenho dado a você. Aprenda isso aqui. A mente carnal quer coisas e ela vai ter muito limitada e por pouco tempo. Mas aquele que é espiritual vai ter até o que não imaginava, vai ter até o que o mente carnal queria. Porque lá ele quis algo, ele olhou para a campina, ergueu os olhos e falou, eu quero aquilo ali vai ser meu. Mas quando Abraão, Deus é que manda, Deus fala assim, Abraão, ergue os olhos, ou seja, olhe segundo o que Deus está ordenando. Se você olhar segundo a palavra de Deus, você vai ter até o que os outros desejou e nunca terá. É uma visão. Abraão levanta os olhos e vê, e Deus fala, eu vou te dar. Agora veja o que Deus faz. Deus está usando o tempo todo uma imagem para Abraão. Ele vira para Abraão e fala assim, olha, Abraão, olhe a areia da terra, né? Os grãos de areia. Veja essa areia. Seus filhos serão como areias da praia. Nesse momento que Deus fala com Abraão, você vai encontrar isso. Lá aqui em capítulo 13, né? Ele vai falando sobre, olhe para as estrelas, olhe onde estão elas, olhe para a areia, tem um momento da promessa. Deus queria que Abraão fizesse o quê? Ele estava cabisbaixo. Quando ele olhasse para a areia, a promessa de Deus iria gerar uma imagem nele, sim ou não? Ele olhar, ele devia ver nos grãos o quê? O rosto de meninos. Uau, olha o tanto de filho que eu vou ter. Abraão não está aprendendo a usar a fé, como eu sei que muita gente não usa. Porque a pessoa vive o dia inteiro ouvindo notícia de desgraça, miséria. Já viu? Jornal matou, morreu, levou, política atravessada, coisa ruim. A pessoa está se enchendo disso o dia inteiro, de pessoas com esse comportamento, de situações. Ela está se enchendo, TikTok de derrota ou de sensualidade.
É nisso que ela está se enchendo. E é isso que ela vai projetar. É nisso que ela fala e nisso está o destino dela. Mas Abraão, Deus fala, olha os grãos de areia. Ele olha, vê muitos filhos. Lá na frente, Deus volta a dizer para Abraão, Abraão, olhe para o céu. Abraão está numa outra crise diante de Deus. Deus está gerando imagem pela promessa. Cada vez que você ler a promessa de Deus, Deus está querendo criar em você uma imagem da vontade dEle. O Senhor é meu pastor, e nada, você tem essa imagem, ou é um texto apenas na sua mente, você não tem isso claro, porque não foi para o seu espírito. Um Deus que te guia como um bom pastor, que te leva às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Sabe como é que eu tenho esse salmo em minha mente, mas eu estou sem direção, só em confusão, só em sentimento ruim, só em fracasso. Aí eu não sei o que vai ser da minha vida. Ela é uma confusão, eu venho à igreja, mas nada muda, tudo complicado, porque a sua projeção está enterrada nesses escombros aí de memórias malditas. E é preciso corrigir e colocar a sua mente em Deus. Agora volta aqui para você pegar isso. Abraão está dentro de uma tenda, numa crise horrorosa, né? Lá em Gênesis 15, ele está sofrendo muito porque ele não tem filho. E Deus entra para falar com ele, ele fala, Senhor, eu não tenho filho. Deus fala, então sai da tenda, sai daquilo que limita. Eu sei que você conhece isso, mas é algo tão intenso que mexe e vira. Pessoas que têm a promessa de Deus acabam, por causa de circunstâncias, entrando em lugares que não permite olhar mais longe. Fica preso na circunstância. Há pessoas que falam, está doente, e falam assim, ó, eu estou doente, sabe? Eu sei que Deus cura, mas eu estou doente. Eu sei que Deus faz. Deve ter o tempo de Deus. Você entende que isso é tenda? Que essa situação, a pessoa crê, ou ela acredita, mas ela não move na fé. Há algo que está limitando ela a olhar além no reino do Espírito, amém? Então Deus fala para ele, cara, sai desse lugar, dessa tenda, sai disso aí e vai ver mais longe, irmãos. Ressentimentos, raiva, frustrações, ciúmes, isso é tenda, ok? Sim ou não? Limita. Por isso que você não pode permitir que nada disso continue em você, tá? Abraão, ele estava chateado, ele falou, poxa, eu não tenho filho, e Deus falou, sai para lá. Quando ele foi para fora, Deus falou, olha as estrelas no céu e conta se puder contar. Agora Deus de novo está fazendo com que Abraão tenha uma imagem de vitória. Era para ele olhar para os grãos, ele não acessou isso. As areias estavam lá, Deus tinha prometido. Deus falou para ele olhar para as estrelas. E Abraão continua sem fazer o quê? Falar o que Deus estava falando. Bom, o segredo é esse. A fé fala, diga, a fé fala. Então tá, a sua fé fala, mas ela fala o quê? Ela tem que falar o que Deus fala. Abraão, quando você olhar as areias, declare isso, eu terei filhos como essa areia. Abraão, quando você olhar para os céus, entenda, eu estou dizendo, diz o Senhor, você será pai de muitos filhos. Mas o que a palavra de Deus está fazendo você ver? Ou o que é que você está vendo? Vem à igreja, participa de várias coisas, mas não tem uma imagem. Não há uma projeção de vida pela palavra. Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo? Você sai de cada culto, pastor Luiz prega, pastor Marcelo, cada um. E eles estão levando uma palavra para gerar uma imagem com a palavra profética. Mas a pessoa sai e ao comer um sanduíche, ela já não lembra mais o que foi gerado. Ela sai daqui com a fome grita, sanduíche. E ela sai do culto pensando o quê? Sanduíche. A pessoa vem para o culto pensando, o juiz ajuda o Flamengo. Sai do culto. Então veja, o que é mover nos sentidos? Você veio à igreja, ouviu a palavra e ela não gerou uma imagem. Gente, eu estou falando que Deus falou com Abraão. Abraão, a areia, seus meninos serão muitos como a areia. Abraão, seus filhos serão tantos como as estrelas. Mas Abraão não fala, a imagem não capta. O espírito dele ainda
está aprendendo. Agora, mais pouco ainda, mais à frente, é tão estranho. Deus queria o tempo inteiro ensinar a Abraão que a fé fala. Quem tem fé, fala a palavra, não fala a circunstância, não fala problema, não fala derrota, sabe? A fé fala a doença. Doença, você não vai ficar no meu corpo, você veio para o lugar errado. O meu corpo tem vida de Deus e toda doença morre quando vem para o meu corpo. Ele levou sobre si dores e enfermidades. O Senhor me colocar para a cabeça e não por cauda. Não, com esse governo aí é só cauda mesmo. Oi? Você é governado por qual sistema mesmo? Você está submetendo sua empresa, sua vida, seu futuro, sua família, sua saúde, tudo, a palavra, pelo amor de Deus, a palavra. Deus está treinando Abraão para que Abraão possa projetar pela promessa uma imagem. Veja a areia, veja a estrela. Bom, não deu certo. Diga, treinando na fé, Deus resolve fazer algo diferente. Sabe o que ele vai fazer? O seu nome não será mais Abraão. O seu nome será Abraão. A intenção de Deus é que você fale e fale na fé. Ele gerou imagens e Abraão não falava. Por fim, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, de pai exaltado, para pai de nações, para pai de uma grande multidão. Agora é obrigado a falar. Toda vez que perguntar qual é o teu nome, eu sou pai de multidão, eu sou pai de multidão. Você entendeu agora o que a fé faz? A fé fala. Nós temos dentro de nós imagens e nós projetamos essa imagem. Toda vez que falamos, estamos projetando. Só que como imaturos, falamos o tempo todo de coisas que não era para ser dita. É para falar segundo a palavra. O que você? Seu nome? Abraão. E eu vou fechar com isso aqui agora. Só para deixar uma implicância. Sobre o falar. Se você não sabe, anota aí Tiago capítulo 3. Deus te deu a boca. Você viu aquele menino? Por que você come? Eu como porque eu tenho que comer. Boca é para comer. Tem crente que está desse jeito. Ele só tem a boca para comer. Ou ele tem a boca para falar o que é mal. O maior dom que Deus te deu foi o dom da fala. E esse dom é perfeito quando você fala segundo o que Deus fala. Agora aqui no livro de Tiago está dizendo o seguinte: cuidado com o que você fala, rapaz. Porque a língua, sendo um pequeno instrumento entre os membros do corpo, contamina todo o corpo. Fofoca no meio da igreja, raiva, rancor, ressentimento, contamina. Então o meu falar, agora veja o que é a fala, né? A fala é um som que vem na caixa, na boca, e é movido pela língua. Quando você vai aprender a falar línguas, ou falar a língua de outras nações, é estranho você ama. O alemão, o som tem que sair aqui da glote. Aqui é doido. E eles estão lá falando, estão aprendendo a utilizar a fala, ok? Agora, você está aprendendo a usar a fala. Não fala contaminada pelo trauma, pela dor, pela raiva, pelo ciúme. Você tem que fazer um filtro em você. Gente, eu vejo pastores, eu vejo líderes que querem pregar vida, mas dentro deles não está resolvida, a alma deles está controlando. Eles não são do acesso espiritual. Está falando do sentimento, está falando do que vê, está falando do que sente. Nessa dimensão, não espiritual. Mas volto a dizer, a fé fala. E a fé fala o que Deus fala. Quem tem fé fala o que Deus fala. Não importa, eu estou falando o que Deus fala. Chega no médico, o médico fala. Aí beleza, fala em cima do que o médico falou, o que Deus fala. Eu vou falar. Tem gente que fica analisando a doença ou o problema. Senhor, o Senhor já me curou. Nenhuma doença vai ficar no meu corpo. Senhor, o Senhor é o Deus que traz direção. O Senhor não tem direção? Tem. Senhor, Tu és o meu bom pastor. O Senhor vai me guiar por caminhos incríveis. Olha a fé. Então Deus muda o nome de Abraão e ele precisa falar. Agora, o falar, tanto para o crente quanto o não descrente, cada um come do que fala. Cada um vive do que fala.
Isso é muito sério. Tem que ter na escuta que você fala assim, meu Deus, mudei meu falar, mudei meu jeito de falar. E é até interessante, eu vou orar para pessoas e eu falo, vai ser isso. Não, mas o médico falou, não, mas a palavra diz. Não, mas o médico falou, então fica com o médico, eu estou com a palavra. Sim ou não? Não importa. Viva segundo o que a palavra fala. Abraão vai falar, e agora está dizendo assim, olha, pois a língua é um pequeno instrumento deixa. Aí chega a falar assim, um pequeno leme muda o destino do navio. O navio, por maior que seja, é mudado o destino dele por um pequeno leme. Nós estamos levando nossa vida para o destino que nós falamos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E isso traz algo tão temente. Meu Deus, será que eu estou vivendo o destino que eu falei há um tempo atrás? Então eu não estou confortável com esse destino, eu vou mudar esse destino. Eu vou mudar o destino segundo a palavra. Fechou? Você coloca de pé e abra a sua Bíblia em algo aqui. Abra a sua Bíblia. Quer ver o negócio? Quase aqui estou entendendo sobre fé. Quando está entendendo sobre fé? Deus mudou o nome de Abraão. E nesse tempo Abraão riu. Mudança de nome é mudança de identidade, sim ou não? Tá. Para mudar o seu nome, eu sou Hamilton César Silva. Mas o meu nome é mudado porque agora Hamilton César Silva de Jesus Cristo. Mudei a minha identidade, mudei meu ambiente, mudei meu jeito de falar. A identidade é quando Deus muda tudo. Transformai-vos. Amém? Diga transformai-vos. Diga, é pôr a mão na massa. Você está esperando Deus transformar você? Diga, levante sua mão e diga, eu sou cooperador de Deus. Diga, eu coopero com a obra de Deus na minha transformação. Se você só vir à igreja, não ficar na palavra, não falar a palavra, você não terá transformação. Transformai-vos, era um imperativo. Tome uma atitude, assuma, aplique a receita, aplique os princípios. Pare de falar como falava, fale agora como Deus fala. Pare de pensar como pensava, pense agora como Deus pensa. Segundo a promessa, cada promessa é a revelação do que Deus deseja para você. Deus muda o nome de Abraão, agora Deus vai mudar o nome de Sarai. Porque deixa eu falar para quem é casado, hein? Até isso Deus entra. Mas olha só, uma identidade única de vida espiritual. Deus chega para ele e fala aqui no capítulo 17, versículo 15. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém, abençoá-la-ei e dela, de onde? Quando Deus deseja, Ele te dá uma promessa. É para você. É em você. Lembra que Sarai havia tentado, através de Agar, ser abençoada através de outro. Ela tinha promessa, mas ela tentou em outro. Deus vem falar para ela assim, dela, Abraão, é dela, não arruma outra mulher não, meu filho. É dela, eu te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Agora pega o versículo 17. Esse aqui vai pegar você. Então se prostrou Abraão, rosto em terra. Diga glória a Deus. Abraão, ele ouve a promessa, Luí. Eu darei o teu filho através de Sara. Dela é que eu te darei um filho. Oh, xarabacantaramanabaxeriam. Ele já está no culto adorando. Deus falou com ele. A promessa é poderosa. Ele se prostrou em adoração ao Senhor. Vírgula. Veja. Ele disse. E com o rosto em terra em adoração, se riu. Deus prometeu
ele está no culto, adorando a Deus, e ele riu. E por que ele riu? Vai revelar. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 99. Meu Deus do céu, no culto sobre fé, Deus falou, maravilha. Aí quando chega a impossibilidade, porque está se movendo na imagem que está dentro dele, não na promessa. Ele adora, celebra, e depois ele começa a rir e fala assim: o quê? Um homem de 100 anos, uma mulher de 99, terá um filho. Ele duvida. Meu Deus, é um curso de fé. Ele está no culto, na adoração, só que a promessa chegou. E há quanto tempo que Abraão espera? E muita gente está nesse nível. Você já repete a promessa que você espera há tanto tempo assim, ó, Deus prometeu mesmo. Assim, Deus prometeu. Vem alguém liberando, Deus falou comigo. E lá dentro, no mais íntimo, há esse questionamento. Veja o que ele fala assim, ó. Versículo 18. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Sabe o que ele está dizendo? Olha aqui para mim. Já estou encerrando e orar com você para ser abençoado. Tomara que viva Ismael. Abraão continuava na impressão do ato que ele tinha feito. Não vai ser Ismael, não vai ser outro, não. Não tem jeito. Ele limitou a Deus. Ele não cria. A imagem que Abraão tem é limitada. Ele não consegue transcender para receber o milagre. A promessa transcendia Deus falando, é de Sara. Deus acabou falando, é de Sara que vai ter um filho. Ele volta, viva Ismael diante de ti. Mas Deus diz, de fato, Deus não deu nem moral. De fato, quem vai ser mãe vai ser Sara. Ismael é abençoado para lá, mas o que eu prometi, eu vou fazer, Abraão. Feche seus olhos um pouco só. Quando você olha para o quadro de enfermidade que você está enfrentando, para o quadro financeiro, sentimental, quando você está nesses quadros, sim, quando você está orando, qual quadro está projetando? Sabe, a partir de hoje, saia daqui para permitir que sua fé fale. Pegue a palavra, fale a palavra. Pare de projetar a circunstância. É difícil, complicado, não vai dar certo, problemático. E começa. Sai disso agora. Eu quero orar com você. Vamos orar juntos nessa manhã. E eu não sei, quando você pensa na promessa de Deus, você pensa como? Lembra que você tem que ter a palavra na sua mente. Muitos de nós estamos debaixo de escombros de coisas que aconteceram em nós, conosco. Viemos à igreja, cantamos louvores. Eu estava falando com a Iete ontem, a esposa do Marcelo, e ela falava para mim assim, ó, pastor, meu menino tinha 6 meses, e eu fui sair numa janela em Santarém para arrumar uma rede rápido, bati meu joelho, machuquei meu joelho. Ela falou, foi a dor mais horrorosa que eu tive na minha vida. Aquilo gerou uma dor crônica, e eu fui médico não achava nada e nunca parou. 27 anos de dor. E aí eu fiquei sabendo que o senhor ia pregar no outro seminário, de manhã lá no Pastor ali na rua 5. Ela disse que estava em casa mexendo as coisas, andou, o joelho dela doeu. E quando ela deu alguns passos, ela veio no coração dela assim, ó, se o pastor Hamilton falar joelho, é o dia da minha cura. E ela veio. E aí eu ministrando aqui, eu falei, olha, o senhor quer curar alguém de uma dor crônica no joelho. Irmãos, ela falou para mim ontem, ela levantou da cadeira, a dor já não estava mais com ela.
27 anos carregando algo, porque não conseguia acessar o melhor de Deus. Sabe o problema? O problema não é Deus. Não é que Deus não quer te abençoar. Não é que Deus não quer te prosperar. Não é que Deus não queira te curar. A questão é que você não está vivendo na lei da fé. Gravidade, meu pastor, gravidade é a lei da gravidade. Se nós dois andarmos ali, der um passo, vamos cair, porque a lei da gravidade ordena, ela puxa para baixo. Todo objeto que é jogado para cima é puxado para... É uma lei inevitável. Agora, a lei da fé, ela é opcional. A lei da gravidade, se você tenta quebrar, ela te quebra. Mas a lei da fé, como está em Romanos, eu preciso colocá-la em prática. Eu falei para você aqui de como você precisa, do que anda você pensando, do que anda você falando, o que aconteceu na sua vida. Será que você não está cheio só do que aconteceu, do que falaram e do que você sente? Feche os olhos, um pouco só.